Boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha participação neste congresso, eu quero agradecer aos organizadores pelo convite e também por me proporcionarem a oportunidade de estar, ainda que apenas de forma virtual, entre grandes amigos. Grande parte dos participantes deste congresso são pessoas pelas quais eu tenho admiração. Tento acompanhar, inclusive, o trabalho de todos e recomendo que, terminado o congresso, vocês façam o mesmo. Os profissionais reunidos aqui, eles têm, dentre outros méritos, o de ir na contramão do senso comum, de ir na contramão dos chavões que são disseminados pelas faculdades de letras de todo o país. Mas vamos ao tema da nossa palestra, como ler. Bem, o Gustave Flaubert dizia que nós não lemos por diversão ou para ficarmos mais instruídos. Nós lemos para viver. E há dezenas de métodos de leitura. Eu me recordo que no meu tempo de faculdade, uma professora insistia que nós devíamos ler sempre 3 vezes o mesmo livro. Na primeira vez, uma leitura rápida. Na segunda, uma leitura demorada, indo aos dicionários, fazendo anotações. E, na terceira, construir, então, uma síntese do livro. Ou melhor, não uma síntese do livro, mas sobre o livro. Quer dizer, uma espécie de uma resenha crítica. Bom, é uma proposta, sem dúvida, interessante, mas impraticável. Nós não temos tempo para ler 3 vezes a mesma obra, porque a fila de livros urgentes ou fundamentais é imensa, não para de crescer. É claro que no decorrer da nossa vida nós vamos reler uma ou outra obra, aquelas que efetivamente nos marcaram, aquelas que por algum motivo são importantes para nós. Mas é impossível fazer isto com todos os livros. Além disso, a maioria dos livros não merece tanto tempo da nossa atenção. E muitos deles, basta uma rápida passada de olhos para nos mostrar que eles não podem nos acrescentar nada. A verdade, portanto, é que nós devemos fazer, sim, o que a minha professora dizia, mas numa única leitura. Nós devemos ser aquele tipo de leitor que lê com o lápis na mão, atentos ao que a obra fala, ao que as imagens expressam, atentos até mesmo ao som das palavras. Por quê? Porque muitos escritores conseguiram criar um estilo que tem uma musicalidade própria, um ritmo próprio. Mas não só. Nós devemos também prestar atenção à maneira como a nossa mente absorve as ideias, as figuras, a trama, ou a elaboração do raciocínio do autor. Na verdade, precisamos ainda mais. Precisamos criar uma forma de atenção que consiga acompanhar ao mesmo tempo o que o texto diz e as associações que a nossa mente constrói. Se conseguirmos ler desta forma, então a leitura não será mais apenas um passatempo, mas se transformará num instrumento para
reconfigurar a forma como vemos a realidade. Vejam bem, não se trata de reconfigurar a realidade, mas a forma como observamos o real. Porque uma leitura que nada acrescenta à nossa visão da realidade, bem, esta é uma leitura superficial. Esse tipo particular de leitura pode parecer, num primeiro momento, uma coisa complicada. Mas, no fundo, é apenas uma forma de atenção. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa forma de atenção é muito semelhante à maneira como uma pessoa olha uma grande paisagem, como uma pessoa observa uma grande paisagem. Vamos imaginar que nós estamos viajando e num determinado trecho da estrada nós decidimos parar para observar a paisagem. Então, lá longe nós temos a linha do horizonte, onde o sol começa a se pôr. Mas, enquanto nós observamos a linha do horizonte, tudo chama a nossa atenção. O olhar dessa pessoa que admira a paisagem pode estar concentrado no ponto mais distante. Mas os seus olhos, a sua atenção, capta tudo ao seu redor. Todo o vasto terreno que separa o observador do ponto em que o seu olhar se concentra, tudo é captado pela atenção. Enquanto ele observa a linha do horizonte, os sentidos todos estão em atividade. O olhar capta as formas do relevo, as variações da luz, o movimento ou a ausência de nuvens, a cor do céu, as sombras que o sol cria. Mas o corpo inteiro do observador vê. Na verdade, o corpo inteiro do observador lê a paisagem. Por quê? Porque ele ouve os sons à sua volta. Ele sente os odores, ele sente os seus pés presos à terra, sente a brisa ou a ventania, o calor ou o frio. Ao mesmo tempo, a sua mente não está paralisada. Ela constrói analogias. Ele recorda uma paisagem parecida que ele viu quando era criança. Ele compara o que o seu olhar capta, o que os seus sentidos captam com outras realidades, ou com cenas que ele apenas imaginou, ou viu no cinema, na televisão. Enfim, há toda uma gama de sentimentos que o observador experimenta. Olhar aquele ponto longínquo na linha do horizonte não elimina a atenção do observador para o todo. Ao contrário, todas as atenções, maiores ou menores, se completam numa atenção única. E tudo contribui para ampliar e aprofundar a atenção do observador sobre aquele ponto distante. No futuro, quando essa pessoa, esse observador, esse viajante, recordar esse momento e quando verbalizá-lo, quando narrar para outras pessoas este momento da sua viagem, ele certamente não vai falar apenas sobre o ponto longínquo no horizonte, mas narrará um conjunto de elementos, um conjunto no qual talvez o ponto no horizonte seja apenas a questão menos importante. A intensidade
da rememoração, né, da lembrança, corresponderá exatamente à atenção que o observador concedeu, não só ao ponto distante, né, mas a todos os elementos. Esse é o olhar de quem lê, né, de quem lê verdadeiramente, e não apenas passa os olhos sobre os signos gravados na página. Essa é a atenção de quem lê, não apenas para passar o tempo, mas para amadurecer a inteligência, para aprimorar sua forma de pensar e também sua própria vida. Uma leitura feita assim fecunda a vida, gera em nós qualidades novas ou desperta qualidades que nós imaginávamos não ter.